Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para nossa reflexão. Encontramos no Salmo 28, o verso 7. Assim está escrito: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Aqui encontramos Davi clamando ao Senhor, pedindo a ele a ajuda, apresentando suas necessidades, as circunstâncias que ele estava atravessando, e ele precisava desta manifestação de Deus em seu favor. Há momentos que atravessamos na vida e parece que chega em situações que nós precisamos de uma ação imediata de Deus para nos socorrer de determinadas circunstâncias. Davi sempre teve em várias circunstâncias perigosas, difíceis, que se não fosse o Senhor em socorrê-lo, ele teria sucumbido. Mas tudo isto também aconteceu, a resposta de Deus, pela vida que Davi vivia com Deus. Era alguém que ousou confiar plenamente no Senhor e deixar-se conduzir por ele. Por isso que em toda e qualquer dificuldade, por mais difícil que ela se apresentasse, Davi não confiava nos soldados nem nos armamentos, nem nos carros e nem nos cavalos, bem como nos seus cavaleiros. Mas em toda e qualquer situação, ele lembrava-se unicamente do Senhor, porque ele sabia que, da parte de Deus, sempre haverá socorro para quem o busca com o coração aflito, angustiado, porém, um coração disposto, temente, fiel, leal a Deus, que tem plena comunhão com o Senhor. Nestes momentos, o Senhor mostra-se poderoso, presente para atuar e dar a vitória que aquele que clama a ele precisa. Aqui no caso era Davi. Davi estava clamando. Veja, nos versos 1 a seguir deste Salmo 28, está escrito assim: A ti, ó Senhor, clamarei. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não suceda que, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Veja com que aflição Davi clamou ao Senhor neste momento. Ele disse: Senhor, não te emudeças para comigo, porque se o Senhor calar-se a meu respeito, eu vou me tornar semelhante aos que descem a cova. Quer dizer, não vai ter nenhum livramento. Portanto, ele pedia a Deus que o atendesse, o socorresse. Ele não deu ordem a Deus, ele não obrigou Deus a fazê-lo. Ele estava fazendo uma petição, um pedido a Deus. É diferente de ordenar, querer ordenar a Deus que ele tem e deve fazer determinada coisa que nós queremos. Não, o pedido é diferente. Nós colocamos o pedido ao Senhor e apresentamos a ele que diante de nós a situação é impossível de se resolver, a menos que Deus intervenha com o seu poder e traga então a solução. No verso 2 ele diz: Ouve a voz das minhas súplicas quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Então veja de que forma ele orava. Ele clamava a Deus, ele levantava as mãos, ele se voltava para o oráculo do santuário, o lugar onde ele entendia que ali seria possível a manifestação do poder de Deus. E então nós encontramos isto. E ele diz o seguinte: retribui-lhes, quer dizer, aos ímpios
que praticavam iniquidade, que falavam de paz, mas o mal estava estabelecido no coração deles. Portanto, Davi não confiava nessa gente. Há muitas pessoas que a paz, ela só é produto da boca para fora, porque dentro do coração há uma constante guerra. Então ele dizia: não me arremesses com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Então, Davi estava clamando a Deus e dizendo: retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos e envia-lhes a sua recompensa. Por quê? Porque eles não atentam para as obras do Senhor e nem para o que as mãos do Senhor têm feito. Portanto, é alguém que vive como se Deus não existisse. E Davi sentia-se, neste momento, ameaçado por esse tipo de pessoa. Mas ele recorreu a Deus e pediu ajuda, que o Senhor não se calasse a respeito dele. Deus abençoe Sidney Silva. Então, aqui encontramos o seguinte. Então, quando ele clamou a Deus, ele clamou na certeza. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, esta é a confiança do fiel, de quem realmente está decidido a confiar em Deus. A confiança dele em Deus é inabalável. As circunstâncias à sua volta podem estar destruindo, derrubando, ameaçando, mas o coração dele está descansado na presença do Senhor, em vista da confiança que ele tem com o Senhor. Confiar em Deus é não se deixar levar por situações perigosas, ameaças, perseguições, provocações, mas descansar em Deus. Saber que Deus comanda e controla todas as coisas, e quando somos fiéis e leais ao Senhor e vivemos em plena comunhão com Ele, Ele saberá a hora certa de vir em nosso socorro. E aqui era uma hora que o salmista estava pedindo. Então, quando o Senhor Deus veio ao encontro dele, nós encontramos o seguinte. Aí no verso 7 que eu li, ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Então, força para pelejar contra os ímpios, contra os inimigos. Escudo para defendê-lo das setas incendiadas dos adversários que eram lançados contra Davi. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, falando sobre o soldado cristão e a armadura de Deus, existe lá uma armadura de Deus, o escudo da fé, para combater os dardos inflamados pelo maligno. São setas venenosas, incendiadas, que lançadas à pessoa, não somente lhe fura e queima, mas introduz o veneno mortal lá dentro. Então Davi entendeu que Deus não era somente a sua força, o seu braço forte, a sua defesa, mas Deus era também o seu escudo, aquele que o protegia, para que o inimigo não fizesse mal a Davi. Então ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Observe, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Então veja quantos passos importantes. Clamar a Deus, devotar-se a Ele, tendo a Ele como a força, o escudo, o livramento, o Salvador, o Deus presente. Confiar inteiramente no Senhor, não é como muitas pessoas dizem, confiar desconfiando, não. Com Deus não tem esse negócio de confiar desconfiando. Ou confia, ou não confia. E Davi aqui disse, nele confiou o meu coração. Então, o coração de Davi estava seguro, estava firme, não havia dúvida, não havia medo,
não havia engano, não havia nenhuma distração daquele coração. Ele estava focado em Deus. Então, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Então, Deus observou esta firme confiança que Davi tinha nele e veio em socorro. Então, ele diz, eu fui socorrido. Quer dizer, os ímpios, os inimigos que estavam armando ciladas, não tiveram nenhum poder efetivo contra Davi. Eles fizeram planos, elaboraram estratégias, mas Davi recorreu a quem poderia livrá-lo, a Deus. E Deus veio em socorro de Davi e lhe deu o livramento que ele precisava. Então ele diz, pelo que o meu coração salta de prazer. O coração estava confiado em Deus, mas agora, com a vitória assegurada, este coração passou a saltar de prazer, como que pular. E ele disse, e com o meu canto o louvarei. Então eu vou louvar a Deus. Este louvor que Davi fala aqui seria o louvor de agradecimento, de gratidão a Deus, por ter vindo em seu socorro, por ter livrado da situação difícil em que ele estava atravessando. Este era o Deus de Davi. Este é o nosso Deus. É o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. É o Deus a quem servimos. Ele não muda, ele é imutável, ele é santo, ele é poderoso, ele é justo, ele é amoroso, ele é gracioso, ele é verdadeiro, ele é maravilhoso, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é verdadeiro, ele é o refúgio, ele é a força, ele é o livramento, ele é o nosso lugar forte, onde pode nos esconder de todas as setas do inimigo. No Salmo 91, o salmista disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui estava Davi experimentando e confirmando esta promessa de Deus. Quantos inimigos à volta de Davi, tanto à direita quanto à esquerda. Mas em todos os momentos ele recorreu a Deus e Deus não permitiu que nenhum mal lhe acontecesse, porque Deus veio em socorro de Davi. Nós encontramos aqui no Salmo 27, o verso 1. Observe o que diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Continuando. O Senhor é a força da minha vida. Davi disse, o Senhor é a minha força. E aqui ele está dizendo, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Então veja, o Senhor é a minha força. No Salmo 84, o verso 9, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Deus, escudo nosso, defesa. Verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. O Salmo 18 e o verso de número 2 está escrito assim. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quantas coisas maravilhosas Deus é na vida de cada um de nós. Assim como foi na vida do salmista, tanto de Davi quanto dos outros. Nós encontramos agora aqui
ele dizendo, olha, primeiro lugar, o Senhor é meu rochedo, segundo, meu lugar forte, terceiro, meu libertador, quarto, meu Deus, quinto, a minha fortaleza, em quem confio, sexto, o meu escudo, sétimo, a força da minha vida, e oitavo, o meu alto refúgio. 8 coisas que Deus se manifesta a nosso favor. Por isso que ele disse, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Ele veio em meu socorro, ele veio me livrar. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Salmo 33, o verso 20, está dito assim. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Então veja, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Este mesmo Deus que se tornou para Davi a sua força, o seu escudo, o livramento que ele precisava, é o mesmo Deus de hoje. Ele continua com o mesmo poder, com a mesma atuação, porque Deus não muda, Deus é imutável. Ele era, ele é e ele continuará sendo. Para Deus, o tempo não limita e não impede a manifestação do seu poder. Deus continua disposto e acessível a todo aquele que depositar totalmente a confiança no Senhor. Então eu disse que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esta confiança é a salvaguarda para os momentos difíceis que nós tivermos de atravessar, seja eles de que natureza for, física, material, espiritual, seja de qualquer natureza. Quando clamarmos ao Senhor em busca de um livramento, o Senhor prontamente, ele virá ao nosso encontro para nos socorrer e nos ajudar. Davi teve muitas experiências com Deus neste sentido. Por isso, lá no Salmo 23 e o verso de número 4, ele deixou registrado: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, a presença de Deus na vida de Davi foi o sustentáculo para ele atravessar os momentos mais difíceis e perigosos da vida, porém guardado, protegido pelo Senhor. Por quê? A Escritura afirma o seguinte, no Salmo 34 e o verso 7, diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, a pessoa que teme ao Senhor, que ama o Senhor, que confia no Senhor, que adora ao Senhor, esta pessoa tem da parte de Deus este recurso, que Deus envia anjos para acamparem-se ao redor e oferecer-lhes o livramento no momento necessário. Davi teve vários livramentos da parte de Deus, que pelo olhar humano, a situação, o cerco que fizeram contra ele, somos levados a pensar que, humanamente, Davi poderia considerar-se morto. Não tinha como ele escapar. Mas a diferença na vida de Davi foi esta aqui, a confiança integral que ele tinha no Senhor. O conhecimento por experiência que ele tinha com Deus. Então, no clamar a Deus, é como o escritor do Salmo 121 deixou registrado,
quando ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então, ele mesmo afirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o socorro não está na terra, não está no monte, não está nas pessoas. O nosso socorro e livramento está em Deus. Portanto, é da parte de Deus que vem o nosso livramento. Então, aqui nós encontramos Davi exaltando, glorificando, declarando quem Deus era na sua vida, em vista de ele ter clamado numa situação difícil e o Senhor ter vindo ao seu encontro e ter dado a ele o livramento. Então ele deixou marcado: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Que esta experiência de Davi, ela possa repetir-se na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, porque, como eu disse, o Senhor é o mesmo, e a clamar por ele, ele virá em nosso socorro, e nós podemos fazer coro com Davi, dizendo: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração, e eu fui socorrido, pelo que o meu coração agora salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. Expressão de gratidão e reconhecimento do cuidado e da presença constante de Deus em favor daqueles que o servem e clamam a ele. Ele vem no momento necessário e dá a vitória e o livramento. Quem sabe hoje, através do seu clamor, da sua demonstração de confiança no Senhor, ele está vindo ao teu encontro para te proporcionar o livramento que você tanto espera desta situação difícil que está procurando aprisioná-lo, amedrontá-lo e fazer entregar-se às circunstâncias. Mas ao clamar a Deus, ele vem em teu socorro, abre caminhos e te coloca para andar em segurança. Portanto, continue confiando no Senhor. Diga que ele é a sua força, ele é o seu escudo e ele te socorreu no momento mais necessário da sua vida. Glorifique-o, adore-o, bendiga para sempre o nome do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos